Olá, eu sou a professora Cíntia de Buai e você está no canal Percursos do Aprender. Então hoje a gente vai fazer uma recapitulação de alguns elementos que compõem os contextos investigativos para que depois a gente entre num exercício prático mesmo de reflexão a partir de observações do cotidiano, de trechos e de possibilidade de criação para que a gente entenda como que se planifica um contexto de investigação. Vou começar compartilhando a minha tela com vocês para a gente pensar alguns elementos que compõem os contextos investigativos. Então, quando a gente fala em contextos de investigação, no espaço e tempo da escola das infâncias, nós temos que pensar que este como um conjunto de materiais previamente selecionados, com intencionalidade, que tem um entrelaçamento entre os objetos e que possam permitir muitas descobertas e investigações para as crianças, nós precisamos ter clareza que envolve um processo muito complexo, envolve uma complexidade no momento que eu vou selecionar os materiais e vou pensar nos conceitos que podem ser desenvolvidos e apreendidos a partir dessa ação das crianças sobre aquilo que eu escolhi. Um sentido estético, ou seja, toda a atmosfera que é necessária para que isso chame a atenção das crianças e convide a investigação. Envolve, então, um sentido e um significado de elementos que provoquem sensações, que provoquem percepções, que envolve luz, som, imagem, todos os sentidos nesta qualificação desse processo junto com os objetos da criança sobre o meio e as materialidades. Ele precisa ser organizado, então precisa existir uma organização prévia para que isso aconteça. Precisa também ter uma qualidade dos materiais. Eu preciso pensar que materiais talvez sejam mais resistentes, que materiais sejam mais frágeis, que momento que eu vou inserir cada tipo de materialidade, que elementos dessa qualificação dos materiais vão proporcionar mudanças e transformações efetivas. Precisamos também pensar na permanência, na continuidade e na mudança. Então, quanto tempo que isso vai durar? 1, 2 dias? 3, uma semana? Como é que isso vai se organizar em pequenos grupos e grandes grupos? Ser fundamentado a partir dessa observação, dessas interações que as crianças vão fazendo, eu vou provocar o quê? Eu vou provocar mudanças. Às vezes, tirando, colocando objetos que se complementem, ele já tem um novo significado e um novo sentido. Então é muito importante a gente pensar que um contexto investigativo ele tem que ter esses 3 elementos. Outra coisa importante envolve a questão das hipóteses. Um contexto investigativo ele precisa ser aberto o suficiente para que as crianças possam criar hipóteses, problematizar aquelas relações, aquelas interações, para que realmente haja investigações e com as investigações descobertas. O contexto ele precisa demandar de escolhas. Tanto as escolhas do educador, que a partir dos enredos e dos campos temáticos que a gente definiu para compor este contexto investigativo, eu tenho que pensar o que as crianças efetivamente então vão aprender, mas de forma aberta. Eu posso linkar algumas intencionalidades, mas eu tenho que ter clareza que o contexto ele é incerto enquanto a ação da criança ainda não aconteceu. E quando ela vai acontecendo,
cabe a mim, né, professor, professora, observar para ver o que de complexo daquelas conceitualizações que eu imaginei estão efetivamente sendo apreendidas pelas crianças. E envolve, então, uma pluralidade e uma diversidade de elementos a serem escolhidos, não é? Quantidade e variedade de elementos de acordo com o número de crianças que eu imagino, né, que eu vou projetar para que interajam naquele processo, naquele momento. A gente tem clareza destes elementos que compõem, nós devemos partir das nossas observações do cotidiano, a partir de narrativas reflexivas da estação documental. Para que a gente possa, então, pensar efetivamente como isso pode acontecer, eu vou trazer aqui para vocês, vou fazer a leitura de um trecho que eu retirei do caderno de um dos educadores que já trabalhou comigo, para que a gente possa entender, então. O trecho é o seguinte: essa semana me chamou a atenção o brincar das crianças com as caixas. Em várias ocasiões, percebi Isabela, Nicolas, Maria Eduarda e Fabiana convidando seus colegas para esvaziarem as caixas de brinquedo para, com elas, dar outro significado. Em certos momentos, os recipientes viraram casas, garagens e até barcos para os bonecos e miniaturas de animais. Em uma dessas brincadeiras, uma conversa prendeu minha atenção. Duda, entra aí que eu vou te puxar nessa caixa. Não dá, é de papel e vai rasgar. Não é de papel, é de papelão, diz Nicolas. Mas caixa rasga, ora, quando a gente é grande e a caixa tá pequena. Fabiana se aproxima e diz: então, vamos colocar as bonecas? E a brincadeira continua. A professora, então, parte para uma problematização. O que é papel? O que é papelão? Por que papelão rasga? Como sabemos que algo cabe ou não dentro do outro? Que possibilidades de criação as caixas podem disparar no fazer das crianças? Prestaram atenção no trecho, nas problematizações que a professora trouxe ao narrar uma situação do cotidiano das crianças? A professora percebeu que as crianças talvez não tivessem clareza do que é papel, papelão, da diferenciação, da semelhança. A professora entendeu que as crianças queriam objetos que elas pudessem entrar, sair, em que elas pudessem relacionar tamanhos, formas, que elas pudessem criar e brincar. Então, que contexto seria possível? O que poderia ser oportunizado e proposto às crianças? Que conceitos apareceram nessa narrativa e que sugerem investigações? Que materiais poderiam compor esse contexto? Por quê? Para quê? Como? Afinal de contas, o centro de tudo partiu das brincadeiras com as caixas. Para compor esse contexto investigativo, nós poderíamos trazer alguns tipos de caixas, como, por exemplo, caixas de papelão, de madeira, de plástico, caixas de formatos variados, caixas de tamanhos diferentes, caixas de papelão de diferentes espessuras, bonecos e bonecas de tamanhos variados, alguns conectores como cordas, fita adesiva, prendedores. Poderíamos pensar nessas escolhas para que as crianças pudessem empilhar, equilibrar, entrar, sair, comparar, contar, relacionar, agrupar, identificar, tendo como base funções e propriedades dos materiais para que as crianças pudessem transformar, modificar, criar, inventar e fazer de conta neste processo de brincar com os materiais e as materialidades. Sugiro para vocês que possa ser planificado de maneira prática. Vocês possam desenhá-lo num papel
ou mesmo utilizar alguma ferramenta digital, se vocês têm essa habilidade. Eu vou usar aqui um desenho, né, no próprio Canva, para vocês entenderem o que eu imaginei quando eu for pensar então nesse contexto investigativo das caixas de papelão. Como vocês podem observar, eu optei por utilizar várias caixas de vários tamanhos, alguns conectores, incluindo a tesoura, também materiais que pudessem estar abertos e fechados. E quando eu pensei nessa planificação, eu fiz o quê? Eu preciso descrever isso, para tornar isto um planejamento documental e que eu possa executá-lo. Pensando nesse desenho que eu mostrei agora há pouco para vocês, como é que a gente vai planificar este contexto? Ele envolve, então, uma descrição destes elementos que vão compor e as minhas intencionalidades ao fazer essas escolhas. O contexto poderia ficar escrito da seguinte forma: 3 caixas fechadas e 3 caixas abertas, pequena, média e grande. Sobre as caixas fechadas, bonecos correspondentes ao tamanho das caixas. 3 bonecos, pequeno, médio e grande. 3 caixas gigantes que caibam uma criança dentro. 6 caixas de sapato retangulares, de espessuras diferentes, umas mais frágeis e outras mais resistentes. Caixas que possibilitem as crianças brincar, empilhar, ordenar, comparar tamanhos, espessuras, formas, dentro e fora, aberto e fechado, explorar para conhecer e transformar. Bonecos para correspondências de tamanhos, cordas para amarrar, enrolar, puxar, 12 prendedores para unir, contar, fita adesiva para grudar, emendar, juntar, 3 tesouras para usar como apoio, recortar a fita, o papelão, a corda. Organizado no espaço amplo do pátio, no chão, delimitado por fitas fixadas no piso. Grupos de 6 crianças ao longo de 4 dias, tendo um grupo por vez para acompanhamento e observação, tendo uma pauta de observação. Quando a gente planifica e coloca lá na nossa organização do planejamento que isso tudo vai acontecer e que eu vou estar junto às crianças para observar, a minha pauta de observação vai envolver esses elementos citados. E aí nós vamos fazer uma documentação, um registro do que efetivamente foi feito, o que aconteceu diante daquelas minhas intencionalidades iniciais e o que foi além nessas descobertas das crianças. Neste caso, do contexto das caixas, nós poderíamos pensar em outros elementos para compor e auxiliar como disparador, como, por exemplo, fazer a contação da história não é uma caixa, onde o personagem, o coelho, vai trazer várias possibilidades de imaginação e faz de conta com o uso da caixa. É importante planificar. É importante entender que tudo aquilo que nós almejamos é preciso documentar. Espero que vocês possam montar muitos contextos inspiradores aí na escola de vocês.